às vezes estão na subjetividade absoluta, em algo inconfesso, em sentimentos estranhos, não discerníveis a priori por ninguém. E o indivíduo está ali tomado por aqueles sentimentos tão estranhos, tão inumanos, que ele não sabe nem o que é, mas se entrega a eles. E uma vez que se entregue, aquilo ganha a dominação do ser e provoca aquele tipo de insanidade indetectável, sem razão de ser, querendo matar, roubar, destruir, agredir, ferir, esfaquear, atirar. Isso acontece o tempo todo. Tem uma quantidade enorme de homicídios, de feminicídios, de outras formas de assassinato ou de violência. Violência que começa com álcool e depois ultrapassa o poder do álcool. E o indivíduo, seja ele homem ou mulher, ficam tomados de alguma coisa que faz o álcool se transformar apenas num pretexto. Porque tem algo muito maior do que o álcool consegue fazer. Aquela virada na cabeça. Se a pessoa não parar, não resistir e se entregar, ela é capaz de matar, capaz de ferir, capaz de destruir. E depois não lembra nem por que foi tão longe, que fez tanta coisa horrorosa e que vai pagar por consequências tão impensáveis. São espíritos imundos. E quando eu falo de espíritos imundos, eu não estou caindo aqui nem no clichê e nem no estereótipo desses demônios de paróquia. Esses demônios paroquiais, patéticos, chifrudos, tridentados, com rabo vermelho, com cauda e seta. Tudo isso é folclore. Tudo isso é folclore. Um demônio com hálito de enxofre. Tudo isso é folclore para impressionar os tolos e o exorcista levar mais dinheiro para casa na saída. Não, eu estou falando de coisas para além disso tudo, de um nível e de uma sutileza indescritíveis, que um bom psiquiatra, na maioria das vezes, não discerne a presença espiritual ali. Quando você vem e diz para ele, não, doutor, eu concordo, tem todos esses distúrbios, mas o senhor não percebe que tem algo para além disso e você começa a descrever, aí é que o indivíduo começa a ver que o que tem ali não é tratado com doses cavalares de nenhum sossega-leão psiquiátrico. Tem alguma coisa a mais, que o remédio no máximo vai gerar um numbness, vai gerar uma dormência, um anestesiamento mental, mas não vai parar a angústia espiritual, que é o grande fator de loucura daquela pessoa. Como eu já vi situações, meu Deus, indescritíveis, e que alcançam níveis de experiência paranormal. Como eu vi um homem levitando num carro, literalmente levitando. Eu sempre gostei muito de física. Quando o ataque começou, eu fiquei olhando o fenômeno físico para ver o que estava acontecendo e vi que transcendia qualquer explicação física. O indivíduo simplesmente flutuava, batia com a cabeça no capô do carro enquanto levantava os pés, a cabeça batendo aqui, os pés altos. Aí ele tocava com os pés no chão e voltava e batia com a cabeça no mesmo lugar, em linha reta. Não era um se jogar para trás, era um ser reto, batendo a cabeça e os pés, a cabeça e os pés, e sem nada no meio para justificar
aquela gangorra que acontecia. Eu era jovem, fiquei entre o fenômeno espiritual e o fenômeno físico que estava sendo provocado. Desse mesmo modo, eu já vi coisas estranhíssimas de natureza psicológica, como uma pessoa que, quando estava nesse estado, apareciam letras do alfabeto no corpo dela todo. Apareciam e desapareciam, apareciam e desapareciam. Como você vê pessoas nesse estado, como eu vi na minha terra, colocarem espinhos de Tucumã, que são espinhos pretos enormes, da árvore de Tucumã, saindo da pele. E você tirava e não ficava marca nenhuma. Coisas horrorosas. E sem falar numa quantidade enorme de outros fenômenos, que não vem aqui ao caso, eu só estou ilustrando, dizendo que existem pessoas que acabam possuídas por algo que transcende a explicação psiquiátrica, a explicação neurológica, a explicação psicológica, qualquer que seja a explicação, e por mais que você tenha uma análise psicanalítica, a análise psicanalítica do fenômeno não explica a manifestação em si e nem tampouco explica como você chega. E o psiquiatra não consegue fazer isso, nem o psicólogo, nem o analista, nem o xamã, nem o filósofo, nem o mestre em saúde mental de alguma universidade não consegue chegar e dizer: sai dele, sai dela, em nome de Jesus agora. E a pessoa abre o olho e acabou tudo e você começa um processo. Agora, esse processo tem que ser consumado pelo fato de que essa pessoa que estava nesse estado ganha consciência de qual era o seu estado, qual é a sua vulnerabilidade espiritual, que em alguns grupos religiosos eles chamam de mediunidade a ser desenvolvida, mas desculpem, com todo o amor, não é verdade. É algo maligno a ser interrompido. Porque se deixar e se alimentar esse processo, o indivíduo vai virar, de fato, um médium que não terá nunca mais a liberdade de ser outra coisa a não ser uma figura que vai passar o resto da vida tragicamente triste, infeliz e melancólica, recebendo espíritos, supostamente, numa coisa completamente diferente do que Jesus intentou para a vida humana, quando disse que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, para que comêssemos, bebêssemos, nos alegrássemos, amássemos, cuidássemos uns dos outros, trabalhássemos, fôssemos felizes, saíssemos de férias, passeássemos. Não há razão para que alguém que seja cheio de Deus tenha que ser uma figura cinza, amarronzada, presa dentro de um quarto, recebendo espíritos de dia e de noite. Isso é uma opressão, não é um privilégio espiritual. Em outros lugares iriam dizer que você é escolhida de um santo e que também tem que trabalhar pelo menos uma vez por semana para desenvolver a sua relação com o santo. Me perdoem os meus amigos queridos dessas crenças, mas não é verdade. Se essa pessoa me disser, eu não quero isso, e eu orar por ela em nome de Jesus, seja botando a mão na cabeça dela, ou seja aqui à distância, como acontece toda hora à distância, e eu disser em nome de Jesus, fica livre
dessa perturbação e dessa obrigação. Fica livre agora. Acabou. Nunca mais. Já era. Passou. Mas não é o bastante fazer isso. A pessoa tem que ser ensinada a guardar o Evangelho. É por isso que vem o outro quando, do verso 20. O outro quando. O primeiro, na ordem psicológica espiritual, é aquele que eu acabei de mencionar e de explicar. Quando o espírito imundo sai, procura outras alternativas, não encontrando, diz: vou voltar para minha casa, que Jesus diz que é um ser humano. A linguagem da casa é só metafórica. Aí vem o outro quando, porque se você vai e expulsa aqueles espíritos malignos que se associam, preste atenção, espíritos malignos, que são entes de uma outra energia, são realidades não detectáveis, que são praticamente indiscerníveis, que Jesus chamou de espírito maligno, porque era uma imaterialidade que se conjugalizava com o pior do ser humano e criava um produto insano e perturbador. É assim que acontece. Eu, quanto mais estudo, mais acho que chego perto desse discernimento, que eu não estou nem expondo aqui qual seja, porque a maioria não iria nem entender o que eu iria dizer. No entanto, para simplificação, esses espíritos chamados imundos por Jesus, eles não encontram a sua expressão sem o ser humano e sem seres humanos de um certo tipo, seres humanos de uma certa qualificação, seres humanos com baixa autoestima, seres humanos amargurados, tomados de ódio, de raiva, seres humanos ressentidos, seres humanos vingativos, seres humanos cobiçosos de torpe ganância, seres humanos cheios de ódio, de vingança, seres humanos que cobiçam o que é do outro e fazem determinados pactos interiores que ninguém ouve, ninguém conhece. São aquelas orações às trevas que as pessoas fazem dizendo: se eu tivesse isso, eu iria fazer coisas de outro tipo. E aí é quando entra a pactuação do indivíduo com essa indesignabilidade espiritual que Jesus chamou de espírito imundo e que a maioria de nós não sabe nem do que se trata. Não é espírito de mortos humanos, não é nada, eu sei o que é. São energias malignas que encontram o seu recíproco como se fosse um recíproco quântico, no desejo maligno ou perverso do coração humano. Então há uma acoplagem e uma potencialização enlouquecedora daquele fenômeno. Agora, se o indivíduo é liberto, se você tira aquilo dele, ele volta a si, e aquela realidade, aquela entidade, aquele fenômeno fica procurando uma outra acoplagem, um outro recíproco possível, e não acha, ele diz: voltarei para o meu recíproco antigo, e vou ver o que eu encontro. E se ele volta, e o seu recíproco, a sua casa humana, está vazia, ficou só arrumadinho, o cara melhorou,
ele botou determinadas realidades de padrão moral. São mobília moral, mobília de etiqueta relacional, mobília social, mobília cidadã, mobília religiosa. Ele vai a um culto ou alguma coisa, são mobílias. E esse espírito volta e encontra aquela casa, como se diz aqui, varrida e ornamentada, mobiliada, porém vazia, sem a presença espiritual que lhe dê garantia de não invasão. Porque não basta tirar o espírito, tem que haver agora a presença de um poder maior que seja e faça a ocupação da minha mente, do meu coração, da minha psique, das minhas sensações, que venha e assuma o senhorio do meu ser, a quem eu reconheça como meu Senhor, como meu amo, e a quem eu me dobre com alegria quebrantada e em fé. É a única maneira de eu não ser invadido outra vez por algo que se torne pior do que a primeira situação. E como Jesus diz aqui, o segundo estado, quando esse espírito imundo volta e encontra o seu recíproco mobiliado e vazio, ele traz outros 7 piores. A ocupação se torna infinitamente mais difícil. Em todos os sentidos, a loucura será maior, o ódio será maior, o entorpecimento será maior, a insanidade desse indivíduo se tornará maior, seus vícios se intensificarão numa medida extraordinária, porque há essa emulação potencializada, porque ele só era uma casa mobiliada, mais desocupada, como eu vejo uma quantidade enorme de pessoas que ficam um tempo livres. Mas quando o recíproco maligno volta e encontra aquele lugar vazio e ornamentado, ele chama outros e diz: daqui ninguém nunca mais nos tira. A loucura será inominável e a nossa habitação será inarrancável. E aí, é por isso que tem gente que se suicida não aguentando a agonia, ou tem gente que está internada em clínicas, em hospícios, ou tem gente sofrendo enormemente, anestesiada numa cama, porque não pode ter um minuto de menos anestesiamento, senão surta, quer arrombar a janela, sair pela porta. É uma loucura, quer bater nos filhos. E não tem embriaguez, é um estado de loucura intrínseco e que ninguém consegue discernir. Não adianta chamar o psicólogo de psicólogo. E nem adianta levar nesses cultos de exorcismo nessas igrejas, porque eles só vão dar gritos e fazer sugestão contra sugestão. E a pessoa volta para casa com uma rápida sugestão. E logo depois vai ficando pior e pior, porque ela se vicia no processo. O que essas igrejas neopentecostais fazem não é libertar, é fazer uma sugestão de alívio. O indivíduo fica 2 dias melhor, depois volta tudo. E toda vez que vai lá tem que deixar um dinheiro como pedágio dessa loucura. Eles não estão interessados em curar, em libertar. Eles querem apenas trazer um paliativo para que o indivíduo se condicione e fique voltando a esses lugares de exploração.
E aí a vida de pessoas vai ficando miserável aos milhares, aos milhões. Porque se não houver a cura, não há como essa pessoa jamais fique livre desse mal. Jamais. Pode fazer faculdade, se formar em psicologia, em filosofia, em teologia, mas não vai ficar livre desse mal. Eu conheço teólogos sofrendo disso, filósofos, psicólogos. Vocês não têm ideia da quantidade de filósofos em lugares de mediunidade para ver se eles se aliviam, se eles trabalham, se eles amenizam o mal. É a mesma coisa com qualquer outro ofício. Porque Freud não ensinou a dizer sai dele em nome de Jesus. Nem tampouco qualquer outro mestre dessas ciências. É Jesus quem ensina isso assim simples. Como ele diz aqui no capítulo 11, verso 20, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa não é uma casa de tijolo, de palha, de taipo, de mármore, não. A casa é gente, é homem. Como ele mesmo interpretou, falando de casa, ele disse no final, o ser humano, a casa é o ser humano. Se, porém, quando o filho valente, bem armado, cuida da sua própria casa, do ser humano que lhe pertence, ficam em segurança todos os seus bens, a vida dele não será mais infiltrada, não será mais possuída, quando esse valente bem armado, que não é bem armado porque está lá com bem armado porque a autoridade é dele, ele está armado do poder da autoridade, do domínio, do senhorio dele, da presença dele, do amor dele, que é o campo de força, impenetrável para qualquer malignidade. Quando esse valente, que é Jesus, bem armado, guarda o ser humano, que para ele é como uma casa onde ele mora, então existe segurança naquele lugar. Se Jesus habitar você, você nunca mais será invadido por nada. E se alguma coisa acontecer, foi porque você se impressionou, teve medo, não foi demônio, foi a possessão do pânico, a possessão do medo. O nome desse demônio é pânico, é medo, é depressão panicada, que eu encontro em milhares de pessoas. Mas se Jesus entra, habita, esse valente no qual você confia, em relação a quem você não tem dúvida, você sabe que ele ama você, que você é dele, que você o invocou e que ele habita você. Habita você. E se ele me habita, quem é que vai tirar onda? Ah, amigos, olhem para mim. Eu sou inabitável por qualquer que seja o demônio, arcanjo, querubim maligno, não atravessa o campo de força do escudo da fé, do amor de Deus em Cristo Jesus, do qual ninguém pode me separar, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura, porque ele é por mim, quem será contra mim? Aquele que podia me acusar, que era Jesus, resolveu me defender. O que poderia me sentenciar, decidiu advogar a minha causa. Ele é por mim, quem se levantará contra mim? Ele me habita. Quem terá coragem de tentar outra coisa não passa do campo de força da fé,
e do amor de Deus que está em mim. Ninguém atravessa, poder nenhum. Porque o valente bem armado me habita. Sobrevindo, porém, um mais valente do que o valente bem armado é uma alusão a esse espírito maligno que me habita. Sobrevindo, porém, um mais valente do que o valente bem armado que me habita, que habita o ser humano, que está desguarnecido e foi possuído por essa covardia. E eu quero que você entenda, quando eu aludi a esse valente bem armado que guarda os seus bens, eu estou falando das forças malignas. Agora, sobrevém um mais valente do que essas forças malignas, que antes me habitavam, e eu sei o que é isso, eu sei o que é estar debaixo da sujeição de uma força maligna. Então sobrevém de repente Jesus, o mais valente do que ele, mais valente do que eles, mais valente do que todos eles, e os vence, e tira-lhes o poder, e tira-lhes o domínio, e tira-lhes as armaduras nas quais confiavam. Entra em mim, me domina, me possui, se torna meu Senhor. O meu ser é dele, nenhum outro valente, por mais bem armado que seja, atravessa o campo de força dessa guarnição do mais valente que me habita. E os despojos das forças anteriores são jogadas para fora. Ele limpa a casa de todo e qualquer que tenha sido a cabeça de ponte, a âncora, para essas forças espirituais me penetrarem. Os valentes bem armados são expulsos, porque o mais valente mora em mim. E ninguém pode me separar do amor de Deus. Ninguém. O mais valente mora em mim. Quando eu falei no valente bem armado, entenda, se tratam dessas forças espirituais que não são de brincadeira. Elas chegam para ficar, mas tem um mais valente do que elas, que é Jesus, que as retira, que as expulsa e que põe esse campo de força impenetrável, no qual eu estou guarnecido, protegido para sempre em Cristo Jesus, que é o mais valente e que não deixa nada, nem raiz, nem ramo, joga tudo para fora. Os despojos são divididos, são tirados, não fica nada a não ser a presença dele, do mais valente, dominando o meu ser. Eu não sou propriedade de nenhum valente perverso, eu sou propriedade do mais valente, que me enche desse poder, do escudo da fé e do campo de força do amor dele, da fidelidade dele, da graça dele. E aí não tem força no universo, de nenhuma natureza, de nenhuma dimensão, com capacidade de vir tentar essa penetração. Cai tudo aqui do lado de fora, as setas caem quebradas. O mais valente é o meu Senhor e me habita. O valente bem armado quebra a espada no campo de força. Tchim! Quebra tudo. As setas caem. Não tem poder que chegue aqui. O mais valente é o Senhor da minha existência. O valente bem armado descobriu que existe um mais valente do que ele. Até então ele era invencível quando me habitava, mas agora tem alguém que o expulsou. Um mais valente, é esse mais valente que encarou a cruz, que encarou a morte, que encarou a dor, que entrou do inferno, que despojou os principados
principados e as potestades e os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ele é o que me selou, como diz Paulo em Efésios 1:13, com o penhor de uma herança que garante a inafastabilidade da minha vida em relação a Ele, a inalcançabilidade da minha vida por qualquer valente bem armado, porque eu sou propriedade do mais valente, que me habita irreversivelmente e que diz: ninguém os poderá arrancar das minhas mãos. Ninguém os poderá arrancar das minhas mãos. Quem diz isso é o mais valente a todos os valentes bem armados, mas que têm o poder extinguido quando chegam aqui no campo de força do mais valente que me cobre. Por trás e por diante sobre mim, ele põe a sua mão. Põe a sua mão e dá ordens a anjos a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. São ordens do mais valente contra o valente bem armado. E aqui ele prossegue dizendo algo extraordinário: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Significando dizer que eu não preciso ter preocupação, porque aquilo que não seja força trabalhando em favor dele, é força trabalhando contra ele. Portanto, se está espalhando, ele cuida dos que espalham. Ele é o Deus dos que ajudam a juntar, a fazer da vida uma coisa integral, inteira, plena. E aí é que chega, quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não o achando, diz: voltarei para minha casa humana de onde saí, e tendo voltado a encontra arrumadinha pela religião, batizada, fez profissão de fé, é obreiro, foi para o seminário, todo arrumado, varrido e ornamentado, por fora é lindo, mas não tem fé, não tem aquela patada do leão de Judá, do mais valente, não tem as cicatrizes do amor de Deus, pá! Do mais valente, que tirou o valente bem armado e entrou na sua vida para sempre. Entrou. E quem o arrancará daí? Porque ele entra e não importa. Veja bem, isso tudo que Jesus narra na segunda parte é para quem fica apenas com a casa arrumadinha, ornamentada, varrida e não ocupada, cheia de moral, cheia de religião, cheia de bons costumes. É o homem de bem, odeia os diferentes e se orgulha de ser parecido com alguns iguais a ele. Essa é a casa varrida, bem ornamentada, tem tudo, só não tem o mais valente, só não tem a ocupação que dá segurança. E aí, se tudo que você tem é arranjo e decoração de interiores, com moral e com outras coisas, com etiquetas, com bons comportamentos, você continua tão vulnerável quanto sempre. Só que agora tem uma diferença. É a segunda vez. As segundas vezes são sempre piores, o segundo estado é sempre pior do que o primeiro. Tem gente aqui que está na situação ideal para ser invadida outra vez. Porque está toda arrumadinha, só não tem a habitação do Espírito de Deus, a habitação de Cristo.
do mais valente que vem, cuida do que é seu, definitivamente. Você está pensando que é a igreja, que é a religião, que é o culto, que é a comunhão, que é a Eucaristia, que é a ceia, que é o batismo, que são as orações às quais você se submete todo domingo para receber um passe de proteção na igreja evangélica, na igreja católica, no espiritismo. Você está pensando que é isso que te guarda? É arriar alguma obrigação em algum lugar? Não, você ainda está tentando fazer acordo com com o valente bem armado. É só isso. É só barganha com o valente bem armado. Mas não é ainda o pacto de entrega definitiva ao mais valente, que entra e acabou a história de qualquer valente bem armado vindo contra mim, porque o campo de força não será desativado jamais. Eu estou ativado pela fé e o meu campo de força de amor, no amor de Deus, é impenetrável. Jesus permite que esses princípios espirituais tenham sido compreendidos e que as decisões em relação ao que eles significam estejam sendo tomadas agora, sabendo que não é uma historinha, é algo seríssimo, é uma narrativa tua para proteger mentes, corações, interiores humanos, para que sejamos a habitação do Espírito de Cristo e não de recíprocos malignos exacerbando o que existe de pior em nós. É o que eu te peço que seja compreendido agora por todos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.